Não, eu tenho 2 comentários a fazer. O primeiro comentário que eu tenho a fazer é que a gente sempre vê as HQs, tipo, o HQ do Batman, aí todo mundo dá uma zoada, né? Tipo, mano, o cara tá de máscara, passa na frente dos caras que conhecem e ele não reconhece. Mas eu vou falar pra vocês, a máscara dá uma diferenciada mesmo. Muda viu? bastante, né? Dá uma Cara, diferenciada. quando a gente conheceu ele pessoalmente, a gente ficou, o quê? Aí ele abria a boca, falava, a gente via a voz do Apollo, mas não Tá era o sendo dublado. Apollo. Aí a gente ficou, mano, que? Tipo, Muito Versão doido, cara. brasileira muito doido. Herbert Richard. e a galera não Esse conhece dublado nos é- eventos. Se ele passa assim, não vê Sim. também. Tipo, a gente costuma brincar que por estar de máscara muito tempo, às vezes começa a incomodar um pouco. E quando tá num evento, tipo uma Comic Con da vida e tal, eu vou no banheiro, dou uma disfarçada lá, troco e saio andando Sai a paisana. de Bruce Wayne. Sai de Bruce Wayne, sai de Wayne. Batman pra Bruce Wayne e sai andando a paisana. Então, tem essas vantagens também de tipo, pô... Tem desvantagem porque é um negócio que é cansativo, porque todo mundo fala, pô, como que você escuta com essa máscara e tal? Eu escuto normalmente. Quando tem evento assim muito grande, é um pouco abafado, é um pouco difícil. Eu tenho que, tipo, tá olhando, dar uma leitura labial ali pra entender. Por exemplo, o pessoal vem tirar foto e tal, juntar uma galera e tá muito barulho, dá uma abafada na orelha. E aí eu não consigo escutar muito. Mas O a que pessoa às vezes é bom diretamente... também. A pessoa que tá diretamente pra mim, eu escuto. Agora, se vem de lado, tipo, oh, Apollo, vem de longe, é mais difícil de escutar. Aí já veio o ponto fraco do vilão. Ponto aí, fraco do herói. já. Pegar alguém, Ah lá. alguém com um super silenciador aí já. E a outra coisa que eu queria falar também é sobre essa grande potencialidade que você tem de se adaptar, né, cara? Tipo, uma coisa que é muito legal que a gente vê hoje em dia são as trends, né? As trends, tipo, na época de Facebook era muito mais difícil de acompanhar isso porque a proporção era menor. Então, tipo, esse meme do Shooting Stars, realmente ele bombou muito, mas até a pessoa perceber que bombou a parada, demora. Hoje em dia no TikTok, tipo, ver uma trend rolando pô, Mais praticamente uma por dia no mínimo. E a gente vê muitas marcas tentando trazer essas trends, e aí uma coisa que você trouxe muito legal é trazer a trend pro seu próprio universo. Você não fez ali o que tava todo mundo fazendo. Você adaptou a trend para se encaixar e redirecionar a parada. Isso é algo muito legal de se ver e é algo que funciona realmente. Quando a gente fala assim que a marca tem que estar atenta ao que tá rolando, é disso que a gente fala, sabe? Não é necessariamente, tá rolando uma trend de dancinha, você tem que colocar sua marca para dançar. Não, você tem que entender como adaptar aquilo ali pro seu nicho e fazer sentido no seu universo. E isso é muito legal que você fez isso com o do Shooting Stars e você conseguiu também trazer com o formato de lista lá com as histórias tristes do herói pra fazer. E, bom, é muito legal, eu acho que a gente tem aqui os dois exemplos ali de que, tipo, o trabalho árduo mesmo pra fazer o negócio virar e também esses pulos aí de que realmente acontece esse boom, mas tem gente que tem esse boom e não se sustenta. Então, você, além de ter o boom, você repetiu ele e você sustentou pra manter fixo, trazendo ainda novidades e todo esse rolê, isso é muito legal. É legal, foi bacana mesmo, foi uma fase muito interessante. Eu acho que também reclamar que o algoritmo mudou sem mudar o seu conteúdo, tudo bem, você pode reclamar à vontade, mas seu canal vai morrer e vai ter outra pessoa que se adaptou e que vai estar fazendo. Não adianta. A gente vê isso muito hoje em dia. Porque o algoritmo, ele muda, tipo, todo mês ele tá dando uma mudadinha ali, porque é pra se adequar ao público, né? Então, se o público não tá consumindo daquela forma, o YouTube, o Google é uma empresa que quer dinheiro. Eles vão falar, pô, se o público não tá vendo, vamos fazer de alguma forma pro público ver. Então, eles ficam ali se modificando e o criador de conteúdo, ele tem que se adaptar a isso também, né? E não é tão difícil. Que nem a gente falou, teve uma época que era mais... era poucos vídeos, só que bem trabalhados. Aí depois falou, não foca muito em qualidade não, faz todo dia aí um monte de... Mantém frequência, né? Faz uma média aí de qualidade e frequência. E aí ficou nisso. Aí hoje em dia juntou isso, mas o vídeo tem que ser longo. Que aí bomba mais. Ah, beleza. Agora aí chegou a retenção de público. Não adianta você só assistir o vídeo do YouTube, você tem que ver ele por o máximo de tempo o possível. máximo de tempo possível. Então, assim, se entrou no vídeo e saiu fora, o YouTube vai entender que se uma pessoa clicou no vídeo e foi para outro vídeo, ela vai entender que esse vídeo não é tão interessante, então não vai recomendar ele para mais pessoas. Agora, se a pessoa clica no teu vídeo, fica lá 60% do tempo assistindo ele, o YouTube vai falar, caramba, é um baita de um vídeo. Hoje em dia, a média de 40% a 50%. Acima disso, o vídeo tá bom. De 40% a 50%. Então, quem tem 60% é difícil. É muito difícil, né? Ainda mais vídeos longos, né? E retenção você tem que ganhar ali no roteiro, na sua
no carisma do apresentador ou do narrador que for do vídeo. Quem não nasce com essa voz do Apollo já sai em desvantagem. Tá vendo? Mas, ó, seguinte, queria falar um pouquinho aqui sobre como surgiu a ideia do The Nerds, né? Que vocês produziam o conteúdo de vocês de maneira independente. Como que foi? Vocês se conheceram em algum evento, na CCXP? Como Esse que... aí Como a gente que... costuma brincar que o Caio é o Nick Fury do The Nerds. Já conheceu a iniciativa da Nerds? Foi tipo assim, aí cada um já tinha um canal. A gente é formado em 4 agora no The Nerds, mas no início foi 5. E aí, eu vou deixar o Caio falar, mas eu quero só dar a introdução do meu ponto de vista, como que foi, porque eu gosto que ele conte essa parte. E aí, o Caio, ele sempre foi muito comunicativo. Então, tipo, antes, ele que entrou em contato comigo pelo Facebook, na época, eu acho, não sei o que, começou a conversar, ele tava com o canal dele. Ninguém no mundo nerd se falava. É. Ficava indignado Mas com isso isso. é muito doido, né? Você precisa ir pra área da Tem que ir publicidade, pra dar uma publicidade. unida na galera O Caio lá, é um então. bom intermediador. Isso é muito doido, mas eu acho que isso é geral, assim, cara. Várias a gente falou áreas, muito né? da publicidade. A galera tem esse costume de se ver como concorrente assíduo, assim, e não pode fazer nada junto, não pode... Porque se você fizer alguma coisa com outra pessoa, você tá dando a sua O que é um escolada. pensamento muito antiquado, né? Pô, um exemplo. Lembra? Acho que vocês eram da época também ali dos collabs do YouTube. Então, todo mundo, de todos os nichos ali, era mais da comédia, das enquetes, faziam collab. Sei lá, Lucas Lira, com o Whindersson Nunes, Mas com metia o Felipe Castanhari Neto, do nada Castanhari também, do tá ligado? nada. Aí vinha Pyong Lee, aí Era vinha... galera Eles faziam diferente. muito collab, então todo mundo crescia muito. Aí eu ficava indignado. Por que o mundo nerd ninguém se conhece, ninguém se fala? E aí ele entrou, pá, conversando. E foi um período grande nesse intervalo, assim, até saiu The Nerds. Aí eu lembro que mais ou menos, sei lá, em 2018, ele entrou em contato comigo. Pô, a gente tava conversando, a gente entrou em contato também porque uma marca entrou em contato com a gente pra gente fazer um trabalho. A gente se falava, mas muito pouco. E aí era uma marca sobre um jogo, e eu não jogava esse jogo, e ele jogava. E aí, Pode falar o nome aqui? Pode falar tudo. Era Aqui, o A LOL. Riot. LOL? Era League LOL. of Legends. Riot. Isso. A gente entrou em contato pra gente. E aí era um trabalho super bacana sobre... como que era? Tipo assim, pra respeitar as meninas do game, porque era uma comunidade muito suja, de Tóxica. ter preconceito, tóxica com as meninas jogando e tal. Aí a gente tinha que fazer um trabalho em conjunto. E foi super bacana. E ele foi me ensinando a jogar, porque eu realmente não sabia jogar esse jogo. E aí, a partir disso, começou a ter uma relação mais próxima. E aí eu lembro dele falar assim, pô, a gente tinha que fazer uma mansão nerd, porque tava na época das mansões também, né? Sim. Mansão gamer, não sei o quê, vamos fazer uma mansão nerd. Daí eu falava, vamos, e ficava por isso, não, vamos fazer. Não, vamos fazer. vamos marcar lá pra um Vocês dia lá. moravam em cidades diferentes nessa época. Cada um era de um lado do país. Aí- Morava no Rio, depois fui pro Espírito Santo. E ele era no interior de São Paulo, né? Interiorzão. E E aí... o Eric e o Luiz? O Eric era de Belém do Pará, e o Luiz era de o São Luiz Paulo, era o único de capital. São Paulo mesmo, né? Ah, e o Rino, que também participava, era Isso. do interior também de São Paulo. Isso. E aí... Chegou numa época que o Fortnite tava muito em alta e a gente começou realmente a jogar junto. Aí ficou muito mais próximo. A gente jogava, né? Entrava na quase cal. todo dia. Quase todo dia, entrava em cal, começava a jogar e ficou realmente uma relação muito próxima. E aí foi onde eu conheci o Eric também. Foi tudo pelo jogo. E aí o Caio soltou a ideia de fazer um podcast. Aí é com você agora. Foi. É que nem ele falou, tipo, eu mandei mensagem pra ele, a gente começou na campanha ali, depois foi jogando, no Discord a gente começou a reunir os mais próximos. Antes eu já era amigo do Eric, a gente já se conversava bastante, jogava muito também. E aí, só que tinha essa dificuldade, todo mundo era de um canto do país. Sim. E aí eu conhecia todo mundo, eu conhecia o Luiz, conhecia o Rino, tinha uma outra galera que eu também pensei em chamar, mas era muito mais difícil, era muito longe. Então, tinha gente que já tinha família já, e não tinha como vir morar com a gente, ia ficar muito difícil. Então, aí eu pensei, poxa, vamos juntar, tá? Nesse cenário de podcast, Podpah, Flow, todo mundo surgindo aí, não tem nenhum MesaCast nerd. Então, a gente falou, pô, vamos criar, assim, um podcast diferenciado, vamos trazer tanto convidados, mas vamos ser a gente também. Porque isso é um problema hoje nos podcasts, se você vai criar um podcast, aí você quer ter convidado toda semana, ou todo dia. Vocês passam por como é que faz para fazer a agenda do cara, bater com a sua agenda, do cara querer vir. Às vezes você quer um cara que mora longe pra caraca, ele tem que vir. Então, E a gravação agendada, o cara cancela. 20 minutos antes. É muito difícil depender de convidado. Então a gente se juntou. A ideia inicial era fazer uma agência para todo mundo conseguir anúncios para esse cenário. Aí nisso a gente pensou, não, vamos fazer além, vamos criar um podcast e tal. E quais são as regras? A gente pensou e falou, pô, cara, vamos criar um podcast em que os 4, no caso na época os 5,
dominam cada um assunto ali e a gente, por si só, vai manter o podcast em alta. Então, os nossos temas, as nossas conversas, dinâmica. E foi isso que aconteceu. A gente foi fazendo só a gente. A gente se juntou, a gente veio morar em Campinas, né? A gente veio para São Paulo, a gente viu que o aluguel em São Paulo tava muito alto. A gente falou, cara, não tem como ficar em São Paulo. A gente visitou várias casas, ficou uma semana visitando casa, a gente gastou uma grana ficando em hotel e vai para lá, vai para cá. Aí o Rino sugeriu, vamos para Campinas, que fica mais próximo da casa dele e tal. A gente falou, fomos para Campinas, era um pouco mais em conta. A gente começou a produzir lá, o início do canal, do The Nerds. A gente produzia, cara. A gente gastou grana do nosso bolso, comprou os equipamentos do jeito que dava, né? Não eram os mais profissionais que nem tem aqui, sim. A gente fazia na sala da nossa casa, que a gente alugou uma casa um pouquinho maior, produzia. E aí chegou uma época que o Rino, que era o quinto integrante, ele não conseguia continuar mais por problemas pessoais, a correria do dia a dia de fazer muito vídeo pro canal. E ainda ter que conciliar com o The Nerds. E a gente não ganhava nada, era só pela diversão mesmo ali. E a gente tinha toda a estratégia para ganhar no futuro, mas é um cenário novo, é muito nichado. Podcast que tá bombando é podcast que você traz todo de um famoso diferente que estoura ali e tal. Sim. Nichado, eu acho que a gente foi um dos primeiros, assim, muito nichado, sabe? Era muito cultura pop e audiovisual ainda. Então, tipo, a gente não foge disso. Uma galera que era, tipo, só o podcast de áudio, né? Então, o audiovisual, com a gente aparecendo em câmera, eu acho que a gente foi primeiro.